Hi guys and welcome to English Minute, o nosso canal de comunicação. Eu sou a Teacher Lê e hoje eu vou te levar a descobrir 1000 coisas que tu não sabia sobre o Simple Future e o Near Future. Oi pessoal! Bem, como eu disse, hoje a nossa descoberta é pelo mundo do futuro no inglês. Como é que isso funciona? Quais são os futuros que a gente tem no inglês? Bem, hoje especificamente nós vamos falar sobre dois. É o Simple Future e o Near Future. O Simple Future, ele se equipara ao nosso futuro do presente da língua portuguesa. Sabe aquele que tem aquela terminação orei, farei, irei, comerei, desfrutarei? Esse é o Simple Future no inglês. Então eu digo I will go, I will have, I will decide. Poxa, e o que essas frases tiveram em comum? Essas mini frases, né? Porque faltaram todos os complementos. Mas o que elas tiveram em comum? Elas tiveram em comum, gente, a presença do will, W-I-L-L. Esse will, que pode ser apresentado como um apóstrofo, que é aquela vírgulazinha alta, sabem? E o L junto com outro L. Pode ser representado assim também, essa é a forma contraída do will. Ele vai ser o nosso código, a gente vai chamar assim o nosso verbo auxiliar. Então, sempre que nós estivermos falando sobre os auxiliary verbs, vocês vão ver que eu vou estar chamando esses verbos de códigos, tá? Que são super importantes e a gente vai usar eles demais, principalmente nas frases interrogativas, negativas, que a gente realmente, assim, não vive sem eles. Só que agora no will, voltando um pouco, o nosso Simple Future, esse will vai ser usado até nas afirmativas. E que tipo de afirmativa? Em todas? Todas elas. Sempre que vocês quiserem dar essa ideia do eu planejarei a minha ida, sei lá, a Roma nas férias, a gente tem a ideia de I will plan my trip, minha viagem to Rome on my vacation. Então sempre a gente vai usar will até nas afirmativas quando nós quisermos trazer essa ideia do futuro. E esse futuro é um futuro bem especial, porque ele é um futuro incerto. Ele é um futuro que há um planejamento, mas um planejamento, vamos dizer, mais a longo prazo. Então, esse nosso futuro, ele aparece muitas vezes com predictions, previsões, ele aparece com guessings, adivinhações, porque pensa que vai acontecer alguma coisa, mas de nada tenho certeza. Então, apesar do will às vezes expressar a tomada de decisões, do tipo, quem quer ficar com os meus ingressos? E eu digo, I'll take it. Né? Eu vou ficar com ele, eu vou ficar com o ingresso para mim, por isso I will take it. E aí eu tenho um que eu quero para mim, eu tenho a tomada de decisão, mas isso não é, vamos dizer, o principal uso do will. O principal uso do will mesmo é para expressar essas previsões a longo prazo, do tipo, what will you be doing in 2025? O que você vai estar fazendo em 2025? Não sei, viajando, trabalhando, não sabe. Então, esse é o uso do will. E lembrem que nas formas interrogativas e também nas negativas, esse nosso will vai trazer a ideia do futuro em posições diferentes. Por exemplo, nas interrogativas, ele sempre vai aparecer na frente do sujeito. Will you go there for me, please? Tu irá lá para mim, por favor? Quer dizer, eu tô pedindo para que a pessoa vá para mim sem ter muita noção de se realmente ela vai topar a ida até aquele local. Então eu tô fazendo uma solicitação
que até então para mim é incerta. Ele vem na frente do sujeito. Quando eu tenho uma forma negativa, eu digo he will not go. He will not go there. Ele não vai ir lá. Ele não irá lá. E esse nosso will not pode aparecer também na forma de won't. He won't go there. É uma outra forma da gente expressar a negação, só que daí de forma contraída. Então esse won't, ele aparece com o W, o O, o N, o apóstrofo e o T. Cuidado, hein? Não existe o willn't, existe o won't. Essa é a forma contrata. E esse, portanto, é o nosso will. Ele aparece com advérbios como soon, em breve, later, mais tarde, tomorrow, amanhã, in 2021, em 2021, enfim. Então a gente tem a ideia do will, sempre essa noção do futuro. E quem é o near future? Que eu disse para vocês que eu ia contar para vocês uma mega novidade, uma coisa que ninguém sabe, ou quase ninguém, sobre o near future ou immediate future. O near future, gente, ele começa sendo o futuro próximo. Então já tem esse nome, né? Futuro imediato, futuro próximo. Por quê? Porque quando eu digo I am going home, eu tenho uma situação que não é que eu irei para casa, é que eu já estou indo para casa, eu já estou me deslocando até minha casa, eu já estou chegando lá. Então esse I'm going vai trazer pra gente uma situação de momento, um momento que ainda não se concluiu, porque a gente não chegou na casa ainda, mas já está acontecendo. Eu gosto muito de uma expressão que a gente usa no inglês, que é uma ação ongoing, que ela tá sendo desenvolvida para justamente chegar a seu fim, conseguir ser concluída. Então cuidem. Primeiro, não se usa o will no immediate future, tá? O que a gente vai usar é o verbo to be como código. Então é I am going, you are going, she is going, he is going, it is going, they are going, we are going. É assim que a gente vai usar. É o verbo to be que é o nosso código, não é mais o will. E depois do to be, muito frequentemente a gente utiliza o going to, para dizer assim que a pessoa está indo fazer algo, está indo comprar, está indo buscar. Então por isso o uso do going to, e após esse going to, o próximo verbo, logicamente que na sua forma do infinitivo, comprar, buscar, fazer. I am going to plan my vacation. Eu tô indo planejar, não planejei, mas estou com planos de fazer e isso já tá na minha agenda, e por isso essa coisa do futuro mais certo do que o anterior, do que o futuro com o will. Teacher, como se faz a forma interrogativa e a forma negativa do near future? Bem simples também. Como a gente está utilizando o verbo to be, a gente não pode esquecer que o grande código vai ser ele. Então, tem verbo to be na frase, é o próprio verbo to be que tu utiliza para fazer a forma interrogativa, arrastando ele para antes do sujeito. Are you going there? Você irá lá, você está indo lá. E aí aquela nossa ideia do mais próximo possível, que a gente tenta chegar na tradução mostrando mais momento possível. Ou então a gente tem is he going home? Ele está indo para casa. E aí a gente tem o is antes do elemento he, tá? Então forma interrogativa tendo to be é sempre assim. Ele vem anteceder o sujeito da frase, que pode ser um sujeito na forma de pronome ou na forma de substantivo. Podia ser Marcos, podia ser man, sem problema algum. Já na negativa, o nosso to be, ele vai aparecer depois do sujeito, como é na afirmativa também, ele aparece depois do sujeito. Porém, ele vai ser acompanhado do not, para nos dar a noção de que a frase é negativa mesmo. Então eu vou ter he is not going home, you are not going home, they are not going home. Sempre cuidem que o to be terá a negação após ele ter aparecido. E ele também aparece após o sujeito. Por isso que é you are not.
Lembrem disso, é sempre depois do sujeito. Se eu dissesse Ana is not, vem depois da Ana, depois do sujeito aparecer, daí a gente coloca o verbo to be, a gente coloca o not e segue com o resto da frase igualzinho. Going home, going to wait for her parents, enfim, todas as outras opções que a gente tem. Mas a frase seguirá igual depois a gente ter feito essa mudança. Então, cuidem sempre. Os advérbios, gente, vão ser praticamente os mesmos. Qual a diferença, então, teacher, se uma hora eu tiver um exercício e eu tiver que colocar o immediate future ou o simple future? Como que eu faço? Se eu vou ter soon em ambos os casos, que eu vou ter in 3 years, in 2 months, como é que eu faço isso? Bem, aí eu vou precisar que vocês observem os contextos, para vocês perceberem se se trata de uma previsão, de uma adivinhação, ou se se trata de algo muito bem calculado, muito bem planejado, tá? Vou dar um exemplo. Um casal recém-casou, certo? A couple has just married. Então, recém eles se casaram, tá? They will have kids. Por que eu usei simple future nessa frase? Eles terão filhos. Porque o casal conversou durante o tempo de namoro e ambos querem ter filhos. Porém, a moça não está grávida ainda, eles não sabem quando isso irá acontecer, mas algum dia acontecerá. Diferente dessa frase aqui. The couple has, a couple, vou usar o mesmo artigo. A couple has just married. The woman is pregnant. She is going to have a baby in 2 months. Bem, gente, é muito diferente. Por que eu usei she's going to have a baby? Poxa, a mulher já tá grávida, tá com 7 meses, já em 2 meses vai ter o bebê. Então, claro que nesse caso o uso foi do immediate future. Mais planejado que isso, impossível, tá? Então, essa é a nossa grande diferença entre os dois tempos verbais, diferença super importante. E agora, por último, a nossa informação crucial, aquela informação que poucas pessoas sabem. Se vocês não perceberam bem, o nosso simple future veio com will, veio com o verbo principal do infinitivo. Will go, will have, will love, esse infinitivo sem o to, bem numa forma bem básica. Já o outro tempo que eu comentei, o que eu chamei de near future, vinha com o verbo to be, vinha com o verbo going, com ing to, e mais o outro verbo na forma do infinitivo, na forma básica dele. Ok. Well, people, vou contar agora qual é o grande segredo que eu comentei com vocês no início desse vídeo. O segredo é quem é, afinal de contas, esse tempo verbal chamado near future. A gente comentou que o simple future era aquele tempo verbal com que apareceu will na sua formação, o verbo principal sempre no infinitivo, sem o to. Então eu tinha will go, will want, will have, will plan. E que o near future seria o verbo to be, seja ele na forma de am, is ou are, acompanhado do going to, que era o nosso verbo go com ing, mais o to e mais o restante, os outros verbos, going to travel, going to sit, going to, enfim, run. O que nós tínhamos que observar entre esses dois tempos? Que além da estrutura diferente que eles têm, o near future não é tão desconhecido assim. Alguém lembra de qual tempo verbal ele se parece com qual tempo verbal? Digo, ele se parece? Bem, se alguém disse present continuous ou present progressive,
acertou. Por quê, gente? Porque o Present Progressive é o tempo verbal que traz o momento, assim como o Near Future. Ele também diz para nós que a ação já está acontecendo nesse momento da fala. Ela só não se concluiu ainda, eu não cheguei no cinema ainda, mas eu já estou até dentro do carro indo para lá. Então, a grande jogada é a gente perceber que, sendo ele muito semelhante com o Present Continuous ou Present Progressive, sendo eles basicamente a mesma pessoa, fundidos, ele também vai vir com o verbo to be, ele também vai vir com o verbo seguinte com o ing, e ele também vai trazer essa ação do momento. O momento, a ação que acontece agora, mas que no Near Future ela ainda não terminou. Ela ainda está acontecendo, eu ainda não consegui chegar no meu objetivo. É essa a nossa intenção, é a nossa observação. Então, cuidem bastante quando vocês estiverem usando ou o Simple Future ou o Near Future para poder fazer essas comparações aí em relação ao tipo de ação que está ocorrendo e acertar sempre. Tá certo? É isso aí por enquanto. Fiquem atentos até o próximo vídeo e um beijo grande para todos vocês.